porte velado no vídeo de hoje. Posição de porte, tipo de cinto, setup, tipo de vestimenta e limpeza para acessar o armamento. Então fica aí e acompanha o vídeo todo. Posição de porte. Então a gente separa as posições por horas. Nós temos as mais utilizadas, mais comuns: meio-dia, 1 hora, 3 horas, 6 horas e 9 horas, que é o espelho das 3 horas para quem é canhoto. Tudo vai depender do que você vai fazer, aonde você vai. Então tudo é realizada essa análise para o operador ali decidir, a pessoa que está portando ali o armamento, decidir qual vai se adequar mais à situação. Não tem uma posição correta. Existe aquela que melhor se adequa à situação e à sua própria realidade. Falando das 12 horas, é a posição que eu porto. Por quê? Porque é a posição que te dá mais velocidade para engajar o armamento. E aí a 1 hora é porque algumas pessoas sentem um pouco mais de conforto deslocando o armamento um pouco mais para a direita, ou então é porque estão usando uma faca, um outro equipamento junto, e aí desloca um pouco o armamento um pouco para sua direita para poder ter mais conforto na hora do saque. Às 3 horas, existe gente que porta velado, mas é um porte mais comum para serviço ostensivo, que a gente vê aí todas as polícias utilizando. Às 6 horas, que é na parte de trás. Qual que é o ganho das 6 horas? É a questão de ser o lugar que mais se vela o armamento. Mas aí o contraponto a isso é a questão da velocidade. Então você prioriza a segurança ao invés da velocidade. Esses são os tipos de posicionamento mais utilizados. Cada um tem a sua aplicabilidade. tipo de cinto. Para ilustrar bem para vocês, a gente está com 2 tipos de cinto. O Carrião está com cinto da Invictus, da linha Combat. Eu estou com cinto social, que eu peguei lá qualquer um de casa, para ilustrar para vocês as realidades que você pode estar passando. Você pode estar num casamento, você não quer usar um Invictus, pode aparecer. Você precisa usar um cinto social, algum tipo de coisa para determinada ocasião que você está passando. Pontos importantes sobre o tipo de cinto: espessura e dureza. É muito importante que, mesmo que você use um cinto casual ou outra linha de cinto mais barato, enfim, do que um cinto desse aqui, que é um dos melhores cintos do mercado, é muito importante que você se atenha à dureza. Por quê? Se o cinto ele for mole, tanto no impacto do engajamento com o armamento quanto no saque, ele vai vir junto com a arma, não importa quão apertado ele esteja, porque ele vai dobrar. Se você tiver um cinto rígido, mesmo que ele seja de couro, de nylon rígido, aqueles cintos comuns de PSC, inner belt, desde que todos esses cintos tenham uma rigidez interna, esse cinto ele vai servir para vocês. Assim como vocês viram na introdução, eu sacando sem nenhum tipo de dano ou desconforto devido ao tipo de cinto. É claro que esse tipo de cinto funciona e aqui a gente procurou trazer uma opção, né? Uma outra opção. Mas o melhor cenário é, de fato, utilizar um cinto próprio para isso, que foi desenvolvido, pensado, porque um cinto de couro não foi pensado para você utilizar com armamento. Sim. Ele pode ser utilizado. A melhor opção é utilizar um cinto próprio para isso. Até porque existem certas diferenças. Por exemplo, a fivela desse cinto de couro é enorme. Vai atrapalhar, vai criar mais um espaço ali que você não vai poder utilizar na Sim. sua área de trabalho. Já esse cinto aqui, ele tem uma fivela pequena. Você consegue ter mais área para preencher aqui. No segundo ponto também, 2 pontos na verdade. Primeiro, a retenção. Esse cinto aqui, ele tem um sistema de uma fivela de metal, ele tem velcro, ele tem posição de tração. Esse cinto aqui, toda a tração dele é feita numa haste de metal que pode quebrar. O cinto de couro, ele pode rasgar devido à pressão. O seu cinto pode estar velho, você sabe como é que é isso. Todo mundo já teve um cinto que já rasgou. Então esse sistema aqui, ele é muito frágil para o estresse de um combate. Uma coisa é um combate temporário, uma coisa é um negócio muito rápido, mas saiba que você está correndo o risco de morrer dependendo do cinto que você está utilizando. Então sempre é melhor. E a outra questão é que esse tipo de cinto aqui, ele depende do passador da calça para funcionar. Eu tô aqui de short agora. Eu consigo utilizar o cinto não sai do lugar. Sem passador, né? Sem passador. É um short que não tem passador e eu consigo utilizar o cinto e velar meu armamento mesmo assim. Uma outra coisa também sobre tipo de cinto que é importante antes de você adquirir o seu, independente da marca, é você ver se a sua roupa ela tem o passador necessário para passar. Sim. Eu tenho um cinto com fivela cobra, que eu esqueci de trazer aqui, que ele é muito grosso, ele é muito bom, ele é rígido, que eu uso até para portar o que eu porto, só que ele não passa no passador da minha calça jeans, por exemplo. Então é muito importante você não só pensar no tipo de cinto, mas também pensar no tipo de calça e o tipo de passador que você vai conseguir utilizar ele. Passando para setup, que acontece em relação ao setup. Quando você escolhe aonde você vai portar o armamento, isso impacta em como você vai distribuir o seu setup. E além disso, a limitação que é causada pelo tipo de material de cinto que a gente acabou de falar, que você utiliza. Por exemplo, a questão da fivela que eu falei, a fivela desse cinto aqui, ela é extremamente pequena. Então, como eu disse,
ela me dá muito mais área de trabalho. Além disso, eu consigo, como ela é pequena, eu consigo movimentar ela. E é assim, inclusive, que eu utilizo. Eu jogo ela um pouco para o lado, aqui para próximas 3 horas, e aí eu tenho toda essa área aqui livre. Por exemplo, eu tô com essa faca aqui e se eu tiver com um desejo de portar o mínimo ali que você deve portar, que é a sua pistola, um porta-carregador sobressalente e uma lâmina fixa, que eu sempre uso e recomendo também, é importante você perceber que a fivela vai limitar a quantidade de porta-carregador que eu consigo portar e o layout que eu vou dispor ele aqui. Por exemplo, o Carreiro está com 2 porta-carregadores sobressalentes. Seria impossível fazer isso. Por quê? Porque essa minha fivela, ela é incapacitar. Eu também não consigo jogar ele pro lado por conta do passador. Eu teria que prender cinto lateral, só que esses cintos aqui, ele funciona sob ponto de pressão. O ponto de pressão ficar na lateral, além de ficar desconfortável, ele ia ficar sambando onde eu preciso que ele não fique. Como as vestes impactam no porte velado? A gente aqui tá com uma camisa agora de algodão. O mais recomendado aí para você utilizar durante o seu porte. Por quê? Porque, primeiro, ela é uma camisa que tem fricção, você consegue gerar tração nela para poder realizar o saque. E segundo, porque como ela é uma camisa que costuma ficar mais solta, ela vai ajudar na parte de velar o armamento. Sim, é interessante entender que o tipo de material vai influenciar. Por quê? O algodão ele não é tão moldável quanto uma camisa sintética. Essas camisas que estão em alto tecnológicas, que a gente também gosta muito de utilizar. Sim. Só qual o problema delas? O problema delas é que elas moldam muito no seu corpo, mesmo que você compre um tamanho maior. É o tipo de tecido dela. Segundo, na hora da limpeza, que a gente vai falar já já, a camisa de algodão ela é muito melhor de agarrar e ela também não agarra nas coisas aqui. Então, por exemplo, eu tenho certeza que se eu tivesse uma camisa aqui sintética, isso aqui ia acontecer. Mas na camisa de algodão eu tenho uma facilidade muito maior e uma segurança de que ela não vai agarrar no meu equipamento. Outro ponto em relação à vestimenta é o tamanho. O tamanho ele tem que ser muito bem verificado. Por quê? Se você tem uma camisa curta demais, você vai ficar prejudicado ali para esconder o seu armamento. E se você tiver uma camisa longa demais, a chance de na hora de você realizar o movimento da limpeza, a camisa pode agarrar em algum lugar. Por quê? Porque sobra muito pano. A gente sempre vai recomendar que vocês usem um tamanho maior, algum jeito que fique largo em você um pouquinho, não precisa ficar oversize nem nada do tipo, mas você precisa ter uma segurança de que mesmo que você estiver armado, ela não vai aparecer. Outra também, que a gente precisa entender, como o Carreiro falou, que a gente vai entender melhor na parte de limpeza de veste, é que se ela for muito longa também, muito larga, isso vai te atrapalhar muito na hora de você limpar suas vestes. O último ponto da veste é em relação à cor. Então, obviamente, se eu for parar para raciocinar, cores claras vão prejudicar o porte. Sim. Por quê? Porque é a chance da luz bater e ser o mais translúcido possível. Então pode demonstrar ali as formas do armamento. Então o ideal é estar sempre utilizando uma camisa de cores escuras, né? Um verde escuro, um azul marinho, um preto, algo que dificulte a passagem de luz e assim não demonstre o armamento. Então o último ponto que a gente vai tratar aqui é a parte de limpeza da área, né? Limpeza da camisa para realizar o seu saque. Então, quando você vai realizar a limpeza do armamento, você traz a camisa até o outro ombro e aí isso já facilita essa posição aqui, com o seu braço na frente do seu rosto, gerando uma proteção maior. De repente, se o seu oponente ele tentar te dar um soco, jogar alguma coisa, você está protegido aqui e aí você consegue realizar o saque e depois transicionar para empunhadura completa. O principal é você entender que na situação de combate você precisa evitar aquilo que é mais complexo. Então tem muita gente que dá dicas, como por exemplo essa aqui. Tudo que é muito preciso, envolve coordenação motora fina, você vai falhar na hora do combate. Isso é certo. Então, na medida que o combate é brutal, você também precisa ser brutal com as suas atitudes. A nossa sugestão é que você agarre a camiseta com toda a sua força. E quando você puxa ela, você também puxa ela com toda a agressividade necessária para romper qualquer tipo de obstáculo. Agarrar em calça, agarrar em cinto. Puxa ela com toda a sua força. Então, esquece esses hookzinhos, esses gatilhos, esses ganchozinhos que você vai fazer com o seu dedão, porque provavelmente você vai falhar isso na hora do combate. Outra coisa que é muito importante também é onde você vai pegar na camiseta, dependendo do contexto que você está. Muita gente ou treina só aqui, ou treina só aqui. É importante você observar que se a sua mão está para o alto, se você está numa posição de combate, se você está rendido, ou enfim, não faz sentido você fazer esse movimento aqui.
você está prolongando uma repetição que poderia ser bem mais curta. Tá com a mão alta, pega um pouco mais alto na camiseta, claro, dentro de uma margem coerente para que o pano suba. Tá com a mão baixa, não faz sentido também o oposto, você subir a sua mão para puxar o tecido. Então, tá com a mão baixa, no primeiro ponto de contato do tecido sem coordenação motora fina, você esmaga o tecido e levanta ele no ombro oposto. Então é isso, se você curtiu, não esqueça de curtir, não esqueça de compartilhar, não esqueça de comentar também a sua opinião, o seu tipo de cinto. Comenta aí, vamos estimular essa comunidade a crescer. É isso aí.